Andou aqui na frente. Bom dia, pessoal. Obrigado a presença de todos aí. A gente veio para apresentar o softphone da plataforma Alcatel, softphone chamado Rainbow. Acho que está tudo monitorado aí com o projeto da migração da telefonia para o sistema digital, né, sistema VoIP, que nada mais é do que o telefone circulando por pacote de dados por dentro da rede, tá? Em tese, toda a universidade está capacitada para receber ramais VoIP, porque a gente pode considerar que é possível colocar um ramal VoIP aonde houver um ponto de conexão de rede. Então, praticamente onde tem um computador, que é para todos os servidores da universidade quase, que trabalham em escritório, né, ou trabalhos administrativos, já há um ponto ali de conexão de rede que pode ser utilizado o mesmo ponto, inclusive, do aparelho telefone. Acho que isso aqui já está todo mundo ciente, isso aqui já é ponto pacífico aqui, né? A ideia disso, o grande trunfo desse tipo de comunicação é o que a gente chama de comunicação unificada, em que pese que ele não era o escopo do projeto, mas ele é um item que vai vir de brinde para a gente e que ele é o grande trunfo desse tipo de comunicação. O que vem a ser a comunicação unificada? Comunicação unificada, a grosso modo, é você unir todos os tipos de comunicação que a gente tem digital numa plataforma única. E o Rainbow ele tem exatamente essa proposta, ele é essa ferramenta que vai fazer a comunicação unificada. O que seria a comunicação unificada na prática? Seria praticamente, a gente pode comparar, fazer uma analogia com o WhatsApp, em que ali a gente tem tráfego de dados, né? A gente pode trocar arquivos, a gente pode falar por voz, pode falar por texto e pode falar por vídeo, tá? Basicamente é isso, a grosso modo a comunicação unificada seria isso. A plataforma Rainbow seria uma plataforma de comunicação unificada corporativa. Então, a gente detém algumas vantagens nisso. Por exemplo, o Rainbow, ele integra com a nuvem, por exemplo. Então, a gente pode colocar ali, né, nessa plataforma, imagina se a gente tivesse, é que ele vai apresentar aqui, mas eu vou dar uma analogia para a gente assimilar assim, meio de leve, com o WhatsApp. Imagina um WhatsApp em que você tem acesso, dentro do WhatsApp, à sua nuvem de dados. Então imagina que você quer mandar um arquivo para uma pessoa e você acessa a sua nuvem de dados, dentro do seu WhatsApp, e escolhe um arquivo e envia para outra pessoa. Dentro do Rainbow, você tem essa possibilidade de fazer isso, e melhor que isso, imagina, você pode colocar em outras situações. Por exemplo, você imagina um professor com um grupo que ele está coordenando um TCC, por exemplo. O Rainbow ele faz o registro de todas as mensagens que são trocadas ali, inclusive os arquivos. Então, um professor, por exemplo, ele pode acompanhar o TCC dos alunos e acompanhar os arquivos que foram trocados ali. Então, ele vai saber quem trabalhou naquele TCC, quem foi o cara que chupinhou, da onde veio as informações. Ele pode acompanhar ali pela troca de arquivos o andamento Isso é um exemplo simples de uma utilidade do Rainbow, por exemplo. Então a gente, além de apresentar aqui, hoje a apresentação é meio operacional, tá? A gente vai mostrar como é que funciona, tá? Mas a ideia é vender o Rainbow para vocês, assim. Porque o Rainbow, ele tem essa plataforma corporativa que a gente vai ter acesso, que ele dá as integrações aos ramais, né? Então, você tem no Rainbow, que você pode ter tanto no desktop quanto no celular, você vai ter acesso à central de PABX interna aqui. O que isso significa? Que você vai poder, da sua casa, fazer uma ligação e ela vai sair por dentro do nosso PABX. Ela vai sair via web, via internet, vai acessar aqui o servidor do Rainbow e a ligação vai sair através do nosso PABX. Então, assim, se você estiver aqui dentro da universidade ou estiver na China, você tem o seu ramal ali à disposição.
Outra coisa que é interessante também é que, por exemplo, você tem o Rainbow, ele tem ainda um braço a mais, que é o seguinte, o Rainbow ele também tem uma versão free, igual o WhatsApp. Você pode simplesmente, aliás, meu ramal está tocando aqui porque eu estou com o ramal aqui já no celular. Ele tem uma versão free, então qualquer pessoa pode entrar no site da Alcatel e baixar o Rainbow como se fosse um WhatsApp. Então, esse Rainbow que é free e que ele é liberado na rede, ele tem integração com o nosso. Toda a plataforma Rainbow é integrada. Então, por exemplo, se a gente quiser criar uma rede para os alunos, ela é totalmente free, desvinculada dos ramais. Então, ela não tem custo. Então, assim, se um professor quer ter um grupo, ele vai mostrar aqui, tem uns espaços interativos, que são os grupos e tal. Então, se o professor quiser estender isso para toda a comunidade de alunos ou de professores externos, ele também pode interagir nessa mesma rede através do Rainbow Free. Então, assim, vocês vão ver aqui as funcionalidades dele, e a ideia é que cada vez mais isso seja integrado na vida da comunidade acadêmica, né? Para que assim a gente tenha uma plataforma única de comunicação e que isso seja potencializada nas nossas formas de comunicação e as trocas de informações em si, né? Tanto de arquivos quanto de comunicação mesmo, assim, de contato, né? Passar a ter mais contato com as pessoas. E é isso. Eu passo aqui para o Thiago, ele é da Alcatel, a empresa que... Alcatel não, ele é da Tricorp, a empresa que ganhou a licitação aqui, que está instalando o sistema da Alcatel. Bom dia a todo mundo. Primeiramente, quero pedir desculpa um pouquinho pela demora aí, porque a plataforma ela é baseada em aplicação. Então, a gente tem algumas formas de utilizar, né, essa plataforma, celular, desktop ou web. E como eu não conhecia a estrutura, conheço a Unicamp, estou aqui com eles, mas não conhecia essa sala, eu imaginei que a gente tivesse um ponto do projetor direto na mesa aqui. Aí eu tive que me conectar remotamente na máquina que está no projetor para poder mostrar a aplicação para vocês daqui a pouquinho. Não os slides não, mas a aplicação em si. Demorou um pouquinho mais só por conta disso, senão era só ligar aqui o cabo, já estava tudo ok. Inclusive, nesse momento da demonstração na parte de voz, de repente é possível que o Luciano ajude a gente e vá lá para a máquina, porque eu não sei como a gente está no projetor, eu não sei se, por eu estar remotamente, se eu vou receber o áudio aqui. Qualquer coisa a gente desconecta remoto, depois que eu mostrar tudo, e ele fica de lá, vocês vão ter que virar um pouquinho, mas só para demonstrar a parte de voz e de ligação, de chamada mesmo, tá? Então, meu nome é Thiago, eu sou engenheiro de computação, trabalho para a Tricorp há 8 anos e como a gente já teve uma breve introdução, eu não vou me estender muito e não vou entrar também tanto na questão técnica, né? Mais uma demonstração de aplicação para vocês aqui, mas a Unicamp ela vem trabalhando na parte de telefonia em cima de converger toda a telefonia para o mundo VoIP. Hoje em dia já é uma realidade, eu estou um pouquinho rouco, por isso que minha voz está... hoje em dia já é uma realidade o VoIP, então assim, o mundo de telefonia como era conhecido antigamente, TDM, que eu precisava levar um fiozinho do meu PBX até onde tiver o telefone, para ter um ramal na minha mesa, esse mundo já praticamente está escasso e cada vez mais se esvaindo. A gente tem o VoIP como principal solução, seja utilizando plataformas baseadas no protocolo SIP ou baseadas em outro protocolo de telefonia VoIP. A gente tem vários aplicativos aí, ele citou um, eu vou citar o mesmo, para não sair falando de outras marcas aí, mas a gente tem vários aplicativos hoje que são um sucesso no mundo inteiro, baseados na tecnologia de Unified Communication, UC, e todas elas baseadas em VoIP, é o caso do WhatsApp. Então, o que o Rainbow
trouxe para o mercado é a possibilidade, em resumo, de eu ter todas as funcionalidades que todo mundo gosta de uma aplicação VoIP UC integradas com a telefonia. É isso, em resumo é isso. A gente tem o PBX Unicamp, esse PBX todos vocês já utilizam diariamente, né, na telefonia aí, de forma até inconsciente, automática, e isso agora está convergindo para esse mundo aí. Eu vou passar um slide bem curto aqui, só para meio que vislumbrar para vocês o que é a tecnologia Rainbow e quais as possibilidades dessa aplicação, tá? Então, assim, o Rainbow é uma aplicação desenvolvida, como a gente já falou aqui, pela Alcatel-Lucent, é uma multinacional de telecomunicações bem forte, concorrente de grandes marcas aí, e ela resolveu então criar uma aplicação UC que se integrasse para trazer para a gente mobilidade, clientes. Quando ela fala clientes, é na integração com o cliente, da solução em si, da solução UC, equipes descentralizadas. A gente pode ter uma equipe, cada um vai ter obviamente um objetivo, talvez não seja o objetivo da Unicamp, mas a gente vai ter uma equipe de vendas e o cara, para ele não utilizar do celular pessoal dele, do número pessoal, a gente sabe que o WhatsApp, até entre vocês eu aposto, que é muito utilizado corporativamente. E ninguém está dizendo que isso vai acabar da noite para o dia. Mas as empresas, elas precisam centralizar essa comunicação, porque o cara tem seu número, o cliente tem seu número, e ele vai te acionar via WhatsApp, o aluno vai te acionar via WhatsApp. Então, assim, em muitos momentos, não é bom para a empresa, não é bom também para o colaborador. Ele é multidispositivo, a solução Rainbow ela funciona via web, em qualquer plataforma, seja Windows, seja Linux, via navegadores compatíveis, o Chrome e o Mozilla Firefox. Ela só não tem integração, o Rainbow não tem integração com o Internet Explorer e a justificativa é bem clara. Toda solução de voz e vídeo web ela é baseada num protocolo, numa solução chamada, numa tecnologia chamada WebRTC. E o Internet Explorer, ele é o navegador que menos se integra com o WebRTC. Lógico que ele também tem as suas formas de integração, mas o Chrome tem o WebRTC nativo e o Firefox também. Por esse motivo, para que o usuário não precise instalar um plugin, não precise entrar e usar, ela utiliza então as plataformas de navegação do Chrome, do Mozilla, do Safari também. É multi-device, como eu falei, é smartphone, tablet, PC. E ela ainda tem algum tipo de integração de bots, de CRM, de inteligência artificial. Eu posso utilizar o Rainbow e com desenvolvimento, isso não é instalou o dedo e funciona, com desenvolvimento eu posso, por exemplo, monitorar toda uma área de saúde via aplicação Rainbow. Eu posso ter check-in e check-out de paciente via aplicação Rainbow. Eu posso ter mapeamento de segurança, o controle de um drone, vendo a câmera dele e controlando, inclusive, o próprio drone via aplicação Rainbow. Então, são algumas aplicações que o Rainbow traz e a Alcatel já tem demonstrado nas conferências mundiais dela e tal, dependendo de integração. Então, como eu falei, mobilidade para os colaboradores da empresa, a gente tem a telefonia interna e a aplicação Rainbow se falando ali, e para os clientes, transformação digital, robôs, inteligência artificial, tudo que for possibilidade de integração com desenvolvimento, né? Na parte de telefonia, de UC, a gente tem colaboração de grupo, usuários móveis, usuários softphone, conferência. A implantação do Rainbow ela é feita de forma segura, porque os servidores de comunicação estão dentro do cliente. E o único vínculo dele com o mundo externo é que o usuário que está dentro da rede, quando eu digo rede, dentro da solução corporativa, ele tem a conta dele criada na nuvem, e a partir de então esse usuário ele passa a ter um ID, que ele é o mesmo
do que eu tenho dentro da minha rede. Então, todas as aquisições Rainbow, elas saem de dentro para fora. Não existe nenhum tipo de acesso Rainbow de fora para dentro da rede. Então, é uma solução segura nesse sentido. E, como eu disse aqui, a gente pode ter objetos conectados, câmeras, enfim. Um retorno rápido, de repente, dependendo do foco, né, um retorno mais rápido do investimento. Customização de aplicação do cliente, aplicativos na nuvem, robôs, inteligência artificial. Voltou. Na colaboração em tempo real, a gente tem grupo de chat persistente, ele comentou disso, eu posso criar um grupo e aquele histórico vai estar ali, e eu vou ter histórico dos arquivos trocados, eu vou ter histórico de quem falou, de quem não falou, troca de arquivos, instant messaging, canais, eu posso, como administrador, criar canais de interesse, como se fosse podcasts. Mas o podcast, para quem usa e tal, ele é audível, né? Você instala lá e fica ouvindo o podcast do tema que você quiser. Aqui você cria grupos de interesse que são como se fossem pequenos fóruns dentro da rede Rainbow. Então, tudo que for daquele tema de interesse que surgir por aí, inclusive notícias até que a própria solução Cloud da Alcatel esteja colocando na solução como informação, a gente vai ter acesso a esses canais. O administrador define o canal, quem vai ter acesso, quem não vai ter, qual é o assunto, qual não vai, ou se não vai ter canal nenhum também, não criar. Áudio, vídeo, compartilhamento de tela, desk phone, click to call. Eu estou lá no meu e-mail e na assinatura do cara lá, tem lá um telefone que não seja uma foto, que não seja uma imagem, um texto, e eu clico, a aplicação Rainbow starta e já liga para o usuário. Click to Call é uma solução que já é muito usada em UC. Pop-up, o cara me ligou, a minha tela popa aqui, a chamada, mesmo se meu computador estiver no silencioso, eu vou ver ali a chamada, e conferência. Usuários remotos, Android, iPhone, PC, Mac, Web Client, colaboração, todos na comunidade Rainbow colaboram com seus funcionários, todo mundo na comunidade colabora entre si. Conexão, experiência unificada com o ramal corporativo, e-mail, chat, conferência. A gente tem uma capacidade de colaboração e conferência no Rainbow, que, para não ser repetitivo do que eu já falei, eu vou direto para ali. A gente tem uma conferência telefônica no Rainbow que eu acesso um número externo. Eu posso clicar, eu vou clicar e vai chamar uma sala de conferência global que já está disponibilizada em mais de 60 países. E aí, via Outlook, via integração do Outlook, eu vou fazer o convite da conferência para os usuários que eu quero que acessem a conferência. Eles não precisam ser usuários do Rainbow, eles são meus convidados. Então, nesse meio de convite, assim como outras várias soluções, tá? De repente vocês até utilizem alguma, nesse convite vai o telefone para onde ele vai ligar, no caso no Brasil, telefone São Paulo, Estados Unidos, Canadá, enfim. O número para onde ele vai ligar, a senha para ele entrar na conferência e a partir daí ele já está como um convidado de uma conferência de voz. Ele pode pegar o celular dele, o telefone do escritório dele, ele vai ligar, ele não vai utilizar a aplicação web. Mas também a conferência web, também para convidados que não sejam Rainbow. Ele recebe no e-mail um código de conferência e quando ele acessa a plataforma web, ele digita essa senha, esse PIN, esse código e acessa momentaneamente a plataforma Rainbow como um convidado da conferência. O áudio, a encriptação, a chamada telefônica, conferência e tal, ela sofre uma encriptação, então a informação é segura nesse sentido, porque a informação é criptografada entre o servidor interno aqui e o servidor que está na nuvem.
E no resumo, área de trabalho digital e mobilidade, colaboração e conferência em equipe, possibilidade de integração em aplicações empresariais, é um serviço à parte, né? Sofre um desenvolvimento aí, e o serviço cloud seguro e escalonável. Então, a ideia é justamente mostrar que essa plataforma ela vem para substituir com mobilidade a antiga solução TDM. Então, a gente, além de mudar de TDM, de um ramalzinho analógico, por uma solução VoIP, a gente ainda consegue, com o Rainbow, trazer isso com versatilidade, mobilidade, uma série de vantagens aí. Quando a gente fala em tecnologia, geralmente toda mudança, às vezes até de migração do sistema operacional, eu vou sair do Windows 98 agora, eu vou para o Windows 7. É sempre um transtorno para o usuário, né? E cadê meu ícone que estava ali na área do trabalho? Aquele meu ícone da pastinha, então a gente sabe que... Mas... Eu cheguei até o fim, acho que ele desligou aqui. Aqui ele está com o slide... Pode... Deixa eu fechar aqui. Dá um ESC aí para ele sair do slide. Isso aí. Acho que lá ainda está. Deixa eu fechar aqui o acesso de novo, você só me dá a permissão aí, por favor. Abre ali para mim aquele último ícone aqui, ó. Esse aqui. Isso, obrigado. Dá um aceitar aí, por favor. Então, aqui está minimizado para vocês. Eu tenho algumas formas de utilizar a plataforma Rainbow, né? E ela fica logada permanentemente. Aqui a gente vai logar, né? Porque a gente está numa nova máquina. Eu não estou na minha máquina, na verdade eu estou naquela máquina. A gente tem como utilizar o Rainbow via web. O endereço da plataforma vai ser divulgado, mas é openrainbow.com. Obviamente pode até ter uma tratativa de domínio em cima disso interno, para o usuário cair lá na tela de acesso do Rainbow. Eu tenho uma aplicação desktop que não está instalada lá, eu nem vou instalar porque visualmente ela é igualzinho web, seria só para demonstrar que existe mesmo. E o meu telefone não está nem com o silencioso aqui, até peço desculpa, mas é proposital. Porque... O meu tem também, mas pode logar que eu ligo do meu para o seu. Eu deixei ativado justamente para a gente ouvir a hora que chamar, que eu chamar alguém, a gente... se eu botasse no silencioso, não ia conseguir ver a chamada telefônica. Deixa eu ver se eu estou logado aqui. Se a gente tivesse com o HDMI aqui, eu consegui espelhar a tela do meu celular também no HDMI e vocês iriam ver a tela do meu celular grande ali. Mas como a gente não está, eu vou tirar só o tempo de desligamento da tela aqui, senão toda hora eu vou ter que ficar desbloqueando. Bom,
Aqui eu tenho a aplicação web do Rainbow. Eu sei que é um pouco difícil ver, depois se alguém quiser ver com mais calma, pode chegar aqui. Aqui eu já tenho alguns usuários da Unicamp na minha tela. E 2 grupos de interesse da Unicamp que a gente utiliza para falar da implantação e tal, tá? Aqui na tela. Aqueles noticiários que eu falei, os canais, eles aparecem numa segunda opção. A plataforma é bem intuitiva, então a partir do momento que vocês tiverem ela no celular de vocês, seja com o usuário free ou seja com o usuário já corporativo, vocês vão ver que ela é toda em português, não tem mistério. Todo mundo vai aprender a mexer sozinho, pode ter certeza. Aqui eu teria os meus canais, minhas notícias, meus canais de interesse, caso o administrador tivesse permitido isso. No terceiro ícone aqui eu tenho os espaços interativos, né? Os grupos, que no Rainbow ele vem como espaços interativos, ou se tivesse em inglês, bubbles, são as bolhas, né? As bolhas de interesse ali. Os meus contatos, aí eu posso ter contato tanto no Unicamp quanto outros contatos do próprio Rainbow. O Rainbow ele tem a facilidade de ter o que a gente chama de federação, então eu consigo assim falar, por exemplo, eles conseguem do Rainbow Unicamp falar com um usuário que tenha Rainbow, que seja da minha empresa, Tricorp. Para isso basta que alguém mande um convite para alguém ou que um dos dois tenha o perfil público. Se o cara tiver o perfil privado, eu só vou conseguir falar com ele se a gente mandar convite para o outro. Agora, se os dois tiverem perfil público, como toda outra rede social, se você tem um perfil público, todo mundo pode falar com você. Eu não preciso de autorização para te ligar ou falar um oi aqui para você via Rainbow. E o histórico das chamadas aqui, tá? Então, ele mostra aqui que eu estou online no celular. Se ele clica no meu nome, clica em cima do nome, ele vai direto para o chat, onde ele pode tanto fazer a chamada de vídeo e de voz, como falar comigo aqui eu já recebi uma notificação, falar comigo aqui, Rafael falou aqui comigo. E a gente se falar por chat. Mas vamos supor que a gente realmente quisesse falar, que é o maior interesse aqui, por telefone. Como ele já está no meu usuário, se ele não tivesse, era só ele clicar do lado e já fazer a chamada. Ele vai clicar no telefoninho lá e vai escolher se ele quer uma chamada de áudio ou vídeo. Vamos começar pelo áudio, né? Tá vendo? Ele não deixou eu fazer a chamada porque ele não está me dando o dispositivo de áudio, porque a gente está conectado lá. Eu vou ter que, infelizmente, a gente vai ter que mostrar. Eu estou remotamente naquela máquina. Ou eu viro meu notebook de frente e a gente faz direto do meu notebook, ou eu vou ter que desconectar de lá e a gente vai ter que fazer a chamada de lá. Ou demonstrar só celular. Porque para ele não existe dispositivo plugado de áudio, porque ele está no HD. Ele lá está no HDMI aqui. Ninguém utiliza. Se eu vou utilizar da plataforma Rainbow direto no HDMI, eu vou estar com o HDMI numa TV, só que eu tenho que lembrar que o dispositivo de entrada de áudio tem que existir. Não só o dispositivo de saída de áudio. Não adianta eu ter alto-falante só, eu preciso ter microfone também. Então esse é o problema aqui. Vem apresentar aqui no fundo. Vem cá com o seu computador. Se tiver um headset, quiser colocar lá. Deixa eu ver aqui, o que eu tenho aqui. Fala perto aí do seu... eu não pego captação de áudio ali, tá vendo? Por eu estar naquela máquina lá. Mas a gente pode desconectar do remoto e fazer de lá, não tem problema não.
Vamos... A gente liga ramal, a gente dá um jeito aí. Eu poderia também fazer um compa... E pior, né? Porque eu estou remoto lá, mas eu vou pedir pro Heleno logar na web lá, para a gente não ficar com a minha máquina e a máquina dele tudo logado. É porque você está falando comigo aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu fazer isso também aqui. Eu estou no Rainbow aqui. Deixa eu sair da minha conta aqui. Apesar que eu acho que eu estava na conta da outra conta. Eu vou... Ninguém tem fone de ouvido. A gente faz o teste depois, a gente vai lá na máquina. Não, mas se e trouxer o seu liga computador de pra cá, tá? A gente desliga aqui o... Só você falar do fundo. Só você falar daqui do A gente usa daí mesmo, não tem problema não. Se desligar do... Ensinou de lá. Dá pra fazer a Eu vou fazer uma chamada aqui do celular mesmo para um ramal da Unicamp. Eu não estou ligando para um usuário Rainbow, tá? Eu estou ligando para um ramal Unicamp mesmo. É um ramal que está lá na sala da telefonia na CCUEC. Eu clico para... digitei o número do ramal ou clico no contato, né? Se eu já tiver o contato salvo. Opa, beleza? Tá me ouvindo aí? Beleza, tô te ouvindo sim. Tá, faz um favor para mim. Loga na sua conta Rainbow Web, por favor. Tá logado? Não, era só porque a gente vai te chamar aí no chat e vai fazer uma colaboração de tela, tá? Tá? Posso falar na minha ideia. A gente está num acesso remoto aqui, não tem HDMI na bancada. Não consigo demonstrar direto do meu PC. Só um minutinho. Pode fazer aqui. Ó, eu tô falando com um ramal mesmo, um ramal de mesa do PBX de vocês. Esse ramal, ele tá lá no CCUEC, como vocês podem ver, tá no Viva Voz aqui ainda, né? Viva Voz às vezes nem tem uma qualidade tão boa de chamada quanto falar no ouvido aqui. E ainda assim, o Heleno, outro rapaz que está lá, ele fala normalmente comigo. O Heleno, faz um favor para mim, eu vou desligar, você me liga de volta no número Rainbow, tá? Valeu. Ele tá ligando do ramal de mesa, tá, gente? Pro celular, pro meu usuário Rainbow. Uma coisa que é importante... Alô? Heleno? Alô? Pergunta? Pode. Essas informações que o cara está salvando tudo na nuvem ou está no celular da pessoa? As informações de chat, elas estão sendo salvas na sua conta Rainbow na nuvem. Não é que nem o WhatsApp. A maioria do pessoal, principalmente a Unicamp, dá esse telefoninho no smartphone e tem 8 MB de memória. Põe 2 textos lá, acabou o celular. Exatamente. Não, esse fica na nuvem mesmo. Não Então, vai ficar se no celular você da pessoa. pegar, por exemplo, Oi? esse aqui, esse Rainbow Você me liga aí de novo? que é web, ele é exatamente, ele é idêntico ao app desktop. Se você desliga ele aqui, ou desinstala, que vai para outra máquina, na hora que você liga tá igualzinho. Não, vai ter está ali no prefeito do Wave, no celular. Se você desinstalar ele, você não vai perder nada, não é igual o WhatsApp, tem uma parte local, então Já estou aqui com zero. Vai estar um programa assim, tem um cache, tá? Não, e aí fica na nuvem mesmo, inclusive os arquivos. E aí no WhatsApp tem muito disso, você dá aquela limpada,
E aí você vai baixar lá o. Não, fica tudo na sua conta. Se você logar em outra máquina, você tem o seu histórico de chat e os seus arquivos lá, independente do aparelho. Posso pôr uma coisa porcaria. Sim. Né? Olha só, vale lembrar, e isso é bom frisar, que quando a gente tem uma máquina física num ponto de rede cabeado, a gente sabe disso por experiência própria, acho que todos vocês sabem, não é papo de apresentador ou seja lá. Quando a gente está no Wi-Fi ou no 4G, a gente sabe que a gente sofre de oscilação da rede. Lá dentro da CCUEC, a gente só tem uma rede Wi-Fi. Uma rede Wi-Fi chamada Visitantes. Eu não sei se vocês usam ou não, mas ela é uma rede que, pelo quantitativo de usuários, é uma rede que, com certa resistência, você consegue utilizar. Então, a máquina lá, o celular lá a telefonia, na verdade, ela está passando por ela está vindo do PBX via rede Unicamp. Eu estou falando com um ramal lá. Ela está vindo via rede Unicamp, passando de um PBX para um servidor de voz, o WebRTC. Aí a sinalização ela faz com os servidores da nuvem, para, de novo, via internet, chegar na rede que eu estou aqui, nessa rede Wi-Fi, e ser estendida até o meu aparelho. Pode acontecer, sim, numa oscilação de rede, seja 4G ou seja Wi-Fi, de você ligar e a chamada não se estender e cair. Mas assim, é raro, porque a compactação de áudio hoje, para esse tipo de solução, ela é uma compactação de áudio extremamente pequena. Tanto que vocês quando utilizam outras soluções, a gente já estava falando, como o Rafael falou, já estava comentando de WhatsApp e tal, muitas das vezes a ligação está perfeita, ótima, muitas das vezes a gente fala, peraí, eu vou desligar, peraí, eu te chamo de novo aí. Pode acontecer, mas isso depende sempre, por estar falando de Wi-Fi e mobilidade, quando é um desktop ou cabeado ali, dificilmente acontece, tá? Ele me ligou uma vez, a chamada ela não estendeu o áudio e caiu, por não ter estendido o áudio. Ele me ligou de novo e está na ligação aqui comigo, está ouvindo tudo que a gente está falando aqui. Tá? A gente vai botar o ramal de lá, porque no caso do celular, eu ainda poderia adicionar um número na conferência aqui. Você está com o seu... Está logado aí? Não, mas você está logado também. Você está logado no smartphone? Você está sendo logado no seu? Ô, Helena, eu vou adicionar o Luciano aqui na conferência, tá? Eu cliquei no mais aqui e vou chamar o Luciano. Alô? Alô? Chegou agora. Beleza. Eu estou com o Luciano na ligação aqui, vai dar um pouco de eco porque minha voz está chegando lá no microfone dele. E eu posso transferir a chamada dele para o Heleno, que está lá no telefone fixo, né? Físico, vamos dizer assim, porque o dele é um telefone fixo também. Esse usuário Rainbow dele, deixa eu estender a conferência, senão ele vai achar que está aí. Heleno, a gente está aí, você e o Luciano, tá? Tá? Beleza. Eu vou botar o microfone no mudo só um minuto aqui, tá? Botei meu microfone no mudo para não ficar dando muita interferência de microfonia. O Luciano, ele tem um ramal físico na mesa dele. No caso dele em específico, esse ramal ele tem uma associação com o usuário Rainbow dele, mas a ideia é que cada usuário Rainbow seja único, como é o meu caso. Eu tenho um ramal dentro da Unicamp, consigo fazer e receber uma chamada pública no meu usuário Rainbow. Eu estou ligando, ele atendeu no usuário dele e eu estendi uma chamada, estendi uma conferência entre 3 aparelhos. Os 3 são ramais Unicamp. A diferença é que o meu ramal é isso aqui, ou isso ou a aplicação. E no caso dele, é o Rainbow e telefone, conforme ele atende em um ou em outro. E no caso do Heleno, é só um ramal de mesa. Tá? Então assim, a gente está falando um ramal de mesa, um ramal também do PBX Unicamp, que está móvel aqui, e
mais um ramal que está móvel, mas que o Luciano teria possibilidades ali de utilizar um ramal físico também. Beleza, Helena. Quando uma das partes está ligando e precisa fazer uma transferência, uma conferência, funciona exatamente como um ramal de mesa. Quando eu falar só um minutinho, vou botar em conferência, toca a música de espera para quem está do outro lado, não fica no vácuo, no mudo, toca a musiquinha. Vou tirar lá, você já me chama. Beleza, vou desligar aqui e a gente vai testar no notebook, tá? Deixa eu só mostrar aqui para eles, acho que fica mais fácil, só um overview da solução. E aí a gente vai para aí. Aqui eu consigo procurar o nome de algum usuário. Deixa eu só ver um contato no campo aqui para facilitar. É o Rafael. Se eu tivesse lá em canais aqui. Botei lá, Rafael, e o início do sobrenome dele, já me aparece ele, já aparece que ele está online. Eu clico, eu posso favoritar esse cara aqui. Quando eu favorito ele, ele passa a fazer parte dos meus favoritos aqui do lado, tá? Eu consigo estender com o Rafael uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo. Consigo ligar para o telefone de mesa, para o ramal de mesa dele, está aqui, ó, 12034. E consigo fazer uma chamada com mensagem, seria a mesma coisa de eu digitar aqui. No chat a gente também tem os emoticons e eu também tenho a possibilidade de compartilhar um vídeo. Em canais eu tenho os canais que o meu administrador permitiu que eu visse de noticiário, de mensagens, não são os grupos, são os canais. A empresa pode colocar alguma informação de canais, convidar o usuário, tudo por aqui. No espaço interativo, eu tenho o espaço que está criado, o organizador do espaço, tá? O espaço interativo é um grupo? O espaço interativo é um grupo. É um grupo que você cria. Eu vou criar um espaço interativo aqui, que isso não depende da chamada de voz, e eu simplesmente vou criar. Digo o nome do meu espaço, ao que ele se refere. Esse grupo é o similar aos grupos de WhatsApp, né? Exatamente. Aí eu crio lá o nome do meu grupo e eu quero convidar participantes. Se a pessoa não é usuária Rainbow, eu simplesmente digito o nome dela, o e-mail dela, desculpa, e através de vírgula eu vou adicionando novos nomes se ela não faz parte. Se ela faz parte, eu posso ou digitar, tá? E ele já, se existir como meu contato, ele já traz. Ou eu posso simplesmente arrastar para dentro daqui da minha janela os meus contatos, os contatos que tiverem aqui e adicionar. Então eu vou digitando quem eu quero, eu arrasto e crio o meu grupo. Quando eu crio o meu grupo, eles automaticamente, se estiverem logados na plataforma desktop ou web, recebem um pop-up que eles foram convidados para um grupo. Se for no celular, eles recebem uma notificação que eles foram convidados para o grupo. E eu posso também editar o nome do grupo, favoritar, mudar a fotinha do grupo, tá? Isso é bem similar a outras ferramentas que vocês já estão bastante acostumados. Ele diz que é o organizador. Se eu quiser preparar arquivos para esse grupo, tá? Eu posso
compartilhar esses arquivos, eu posso preparar arquivos para esse meu grupo. Posso preparar arquivos para esse meu grupo, arrastando os arquivos para o meu espaço interativo. Aqui eu vejo os membros do meu grupo, e se eu começar uma interação aqui, eu já consigo estabelecer com eles um chat, enfim, eles já vão estar no grupo. Dependendo da premissa de licença da plataforma, eu consigo, como organizador, criar uma conferência de áudio, tá? Iniciar uma conferência de áudio. Eu disparo essa conferência de áudio, ou eu marco o horário, seja lá, ou eu disparo essa conferência instantânea de áudio para todos que fazem parte do meu grupo. Uma coisa importante é que, assim, e o cara que é free, como é que funciona? O cara que é free, ele faz e recebe chamada a custo zero, assim como no WhatsApp. Só que ele só faz e recebe chamada a custo zero de áudio ou vídeo com outros usuários do Rainbow. Então todos vocês aqui vão ser usuários do Rainbow, da plataforma Unicamp. Vocês vão conseguir fazer e receber chamada pública. Normalmente vão fazer uma chamada, vão receber uma chamada via PABX, vamos falar assim, como se fosse o ramalzinho de mesa de vocês. Sempre assim, pensem que seja o desktop ou o celular, é o ramal de vocês, é o ramal único de vocês. É isso. Vai fazer, vai receber chamada ali no seu ramal. Com a vantagem, diferente do ramal analógico, de você poder buscar pelo nome da pessoa, que pelo ramal analógico, se você não souber, ou não tiver um papelzinho colado na mesa, como é que você liga pro cara? Eu não sei, eu quero falar com o Luciano, deu problema no meu Rainbow aqui, eu queria perguntar um negócio para ele. Vocês vão, mesmo não sei o sobrenome, mas Luciano, se todo mundo tiver com seu perfil completinho ali, com foto e tal, achei Luciano, vou falar com ele, ou por voz, ou por chat, seja lá. Então isso é o ramal de vocês, essa é a grande verdade, né? Então aqui eu consigo interagir com esse grupo normalmente, tá? Consigo arquivar o grupo, excluir o grupo, adicionar um novo participante que ainda não estava no meu grupo. Dá para colocar mais pessoas como organizador ou não? Como organizador, só você, só um organizador. Porque o organizador do grupo aqui é diferente do administrador, que a gente similar ao WhatsApp aí. É diferente do administrador do WhatsApp. O organizador realmente... E aí só você que pode adicionar pessoas ou as outras também podem? No caso desse grupo, só... Eu vou ser bem honesto para você, eu utilizo muito o Rainbow no meu dia a dia, falando no dia a dia mesmo, tá? Utilizo muito para fazer e receber ligação, como um telefone, né? O chat, a gente utiliza mais o chat direto, ou quando é grupo, eu faço parte de alguns. Foi o gestor que criou o grupo e te convidou lá relacionado a um projeto, um tema, como é o caso daqui, né? Tem um grupo que o Takami, que é o responsável pela CCUEC lá, pela telefonia, ele criou lá. Então, assim, essa resposta eu posso até ver, passo para os meninos, ou depois quem quiser pegar meu contato aí, mas a princípio é o organizador que tira e põe pessoas, tá? Possivelmente, justamente pela similaridade com outras soluções, pode ser que um convidado consiga adicionar ou remover participantes, mas eu honestamente fico te devendo a resposta precisa. Thiago, já nessa linha aí, então você falou que eu mandei um convite. Na verdade, não foi bem um convite, você já adicionou, ou seja, eles já estão adicionados no grupo e já estão recebendo as mensagens. Eles já estão adicionados. Apesar de eles já estarem adicionados, eles recebem uma notificação para visualizar o grupo. Eles estão adicionados aqui, mas assim, se eu começar a mandar mensagem e eles não tiverem feito aceite, eles não vão ver absolutamente nada da mensagem, do que foi falado no grupo. A partir do momento que eles fazem o aceite, aí eles passam a ver tudo, inclusive o que já foi falado.
Comparando, eu sei que sempre na cabeça de todo mundo vai vir uma comparação. No WhatsApp eu só passo a ver a mensagem a partir do momento que eu fui adicionado. Aqui, por ela ser persistente, a pergunta que ele fez no início aqui, em relação... Qual é o seu nome? Que o Felipe fez aqui em relação à questão da persistência das mensagens, quando eu entro, eu vejo todo o histórico do que foi falado, do início ao fim. O administrador, se ele saiu adicionando o professor, saiu adicionando o aluno ali, compartilhou o arquivo, falou papapá, seja lá, do trabalho, Se o aluno demorou um dia para aceitar, ou melhor, para acessar o grupo, quando ele acessar, ele vai ver toda as mensagens que foram faladas, que foram digitadas, seja lá. Você falou também de usuário externo, né? Então vamos supor aí que o Takami resolva colocar alguém da USP nesse grupo que ele criou aí. Quando ele adicionar esse Então, aí quando ele adiciona, a pessoa tem duas formas de entrar no grupo. Quando ela recebe o convite, ela vai vir um link para ela. Isso tudo é gerenciado, vamos dizer assim, pela solução cloud, pela nuvem. Vai vir no e-mail dela, na hora, um e-mail, um invite lá. E ela tem duas formas de acessar o grupo. Ou ela vai, no e-mail vem um link, mas vem uma contrassenha. Ou ela vai acessar com a contrassenha e vai ter que preencher requisitos básicos para entrar no grupo, que é o nome e o sobrenome dela. Ou, quando ela acessar, mesmo com a senha, ela vai ser convidada para virar integrante do Rainbow. Independente se o e-mail dela for @yahoo.com.br. Se ela aceitar utilizar o Rainbow como uma solução UC, ela cai no modelo de conta free do Rainbow, sem associação à Unicamp. Ela vai ser um usuário Rainbow, free, com um e-mail Google Assistente aqui, achou que eu... com um e-mail dela particular, e aí ela vai fazer parte do Rainbow independente da Unicamp. Ah, mas eu não quero mais um aplicativo aqui para eu ter que instalar e baixar. Se ela acessar no celular, obrigatoriamente ela tem que baixar a aplicação. Ela vai jogar ela para a Store do iPhone ou do Android, ela vai ter que baixar, mesmo se for para entrar só como uma mera convidada. Agora, se ela estiver na web, acessou via web, participou, saiu, acabou o assunto. Se for um grupo persistente, o que vai acontecer? Quando ela for tentar acessar novamente, ela ainda vai fazer parte do grupo. Mas a aplicação mesmo vai forçar ela a criar uma conta de usuário. Vai relembrar ela a criar. Quando ela vai sair do grupo, quando ela vai fechar, ele dá um alerta, né, um aviso dizendo: crie sua conta free, sei lá, é de graça, não sei o quê, e continue utilizando as aplicações. Então, funciona dessa forma, no caso do usuário que não é usuário ainda da plataforma. A maioria das pessoas, como ela já pôs nome e tudo, e se ela tivesse, principalmente se ela estivesse acessando via aplicativo ou web, ela acaba botando uma senha ali. O e-mail dela já existe, já está lá, você que convidou. Ela acaba colocando uma senha para acessar a plataforma, e a partir daí ela virou usuária já da plataforma. É uma forma também da plataforma cada vez mais, obviamente, agregar novos usuários, né? Eu queria saber, dá para apagar uma mensagem que você enviou durante algum tempo, que nem o WhatsApp tem ou não? Dá para apagar a mensagem. Eu consigo editar, excluir, encaminhar e copiar essa mensagem. Dá para mandar GIF igual WhatsApp? Dá para mandar GIF igual WhatsApp. Eu não sei se é tão igual, mas é do Gify também. Ele já busca lá da web, tá? E manda o GIF aí. Se eu quiser, essa pergunta é boa. O administrador pode bloquear o envio de GIF. O administrador pode É bloquear. legal falar também que dá para mandar por e-mail, né? Toda a conversa, para uma documentação, você pode enviar. Dá para mandar por e-mail toda a conversa,
para você ter documentado, como ele mesmo falou. Além disso, a gente tem no recente aqui, que seria o histórico, a gente tem... É que eu tenho histórico de... Oi. Aqui eu não tenho nenhum arquivo recebido, né? Mas enfim. Está sendo a forma de licenciamento pela Unicamp? Está integrando com o CISI? Só vai pagar licença quem está vinculado a um número físico? Não, na real, assim, a gente atrela... Só para rapidinho. Eu ia mostrar a questão do histórico, mas o histórico do mensageiro, ele fica no próprio grupo, né? O histórico de recentes aqui são só as interações que eu fiz por voz e vídeo, são os históricos de chamada mesmo, que eu posso filtrar por data, posso filtrar por chamadas que eu recebi e não atendi, né? Chamadas perdidas, enfim, em mensagens de voz. Pode ir. Eu mandei um arquivo aí no grupo. Na verdade, assim, o Rainbow está na nuvem da Tricor. Inclusive, a versão free, você tem acho que 1 GB de nuvem para armazenar. O que acontece? Quem for utilizar a versão corporativa, aí tem que associar um ramal. Aí essa interação da nuvem, do Rainbow da nuvem com a nossa central. E aí você paga a licença, que é a taxa de ramal. Vai estar atrelada à taxa de ramal. Na verdade, a taxa de ramal ela é composta por 3 elementos. Assim, um é o ramal IP em si, você vai pagar a porta da central. A outra parte é a licença. Se você quer ramal IP aparelho, é uma licença. Se você quer ramal analógico, é outra licença. E aí o terminal. O terminal seria ou o aparelho, né, ou o softphone. Então, na verdade, a composição no contrato são três elementos que compõem o preço. Porque em determinado momento você vai poder adquirir aparelho. Ou, sei lá, de repente a Unicamp resolve comprar outra solução de softphone. Assim, comprar conjuntamente. Então, assim, o que pese que aqui já está tudo pronto, né? Mas ainda tem essas opções. Então, assim, a licença disso, em tese, é free. Mas, para interagir com o ramal, aí você paga a taxa de ramal, que já está inclusa a licença. Quando é que vocês vão começar a instalar isso, migrar? Porque fala-se tanto, até agora eu não estou sabendo quando que vai ser. Ah, tá. Já está migrando. O Luciano vai dar aqui um panorama mais ou menos de quantos ramais tem. Aliás, deixa eu apresentar a equipe. É o Luciano, o Silvio e o Gazzoni. O Luciano, o Silvio e eu somos da telefonia. O Gazzoni é da parte de redes lá do CCUEC, né? Assim, já tá rolando a migração. Você é de que unidade? Desculpa. BQ. Eu não sei como está o plano, que eu estava fora aí por uns tempos. Mas assim, a gente vai chegar em todas as unidades. Nada mais, em tese, o grosso é uma configuração no Firewall para poder trafegar os dados dentro da sua unidade. E aí, a partir disso, você já pode optar. Assim, é que a gente vai passar para você uma lista para você dizer para a gente quais ramais você vai manter analógico, quais você vai mudar para IP, e aí dentro dos IPs se vai ser softphone ou se vai ser aparelho, tá? Então eu vou continuar utilizando ainda a infraestrutura antiga, é isso? Quando falar analógico? O analógico a gente não teve como abrir mão deles ainda por causa da estrutura mesmo, né? Tem lugares ainda que não chega o IP lá, sei lá, uma guarita, ou alguma rede que não tem um equipamento muito obsoleto e tal, que não chegue um switch que não consiga suportar
os dados para o VoIP. Mas assim, mesmo assim, os ramais analógicos eles vão passar a ser IPs convertidos em analógicos. Lá onde fica a central, lá no TC, a gente vai tirar a central analógica, e aí vai vir um ramal IP, vai vir no switch, esse switch vai cair no ATA, que é um conversor analógico, e vai mandar via cabo para você. Então assim, num primeiro momento, a gente vai ter ainda esses ATAs lá dentro da central. Depois, a gente vai parar de dar manutenção nessa rede que sai do TC até a sua unidade. Então, com isso, quando a gente estiver numa fase mais avançada de que tenham poucos analógicos e que sejam somente os analógicos que tenham necessidade, sei lá, uma porta que tem abertura ou algum ramal que você quer usar um aparelho sem fio, e aí porque a gente paga a licença desse conversor analógico. Então, em determinado momento, a gente vai acabar com esse aluguel desses conversores analógicos, e aí quem tiver alguma coisa pontual vai ter que ter um conversor analógico dedicado dentro da sua própria rede. Então, teoricamente, se eu tiver um ponto de rede no lugar, tá funcionando. Fazer a migração ali. Inclusive, os aparelhos, eles têm um bridgezinho dentro. Então, vem o cabo da rede, você tira o cabo do computador, espeta nele, e aí sai o cabo dele pro computador. Então, assim, você usa o mesmo ponto. Perfeito. Assim, quando é que vocês vão passar um cronograma para nós dessas coisas? E a gente vai ter como conferir essas informações todas, porque, desculpe, aqui foram muitas, né? Daqui a pouco, a hora que eu sair, eu já não vou lembrar mais de tudo isso. No IQ, a gente tem falado muito com os administradores. Lá no IQ é o André, né? É o André, isso. A gente já está em contato com ele lá, já tem um ramal lá em teste funcionando. Eu falei hoje até com ele ficou de configurar os pontos lá, porque não vai trocar tudo para IP. Quem precisa trocar é os digitais, que esses não tem no contrato novo, aqueles aparelhos Alcatel pretinho lá, não vai ter mais. Tecladinho. Então esse vai morrer, então esse tem que virar o VoIP, né? E mais alguns que a unidade falou que dá para colocar. Então a gente tem lá no IQ, que eu me lembro, uns 34 a mais que vai virar IP, o resto vai ficar analógico. Então eu falei hoje com o André lá, ele ficou de configurar os pontos lá e depois a gente vai agendar um dia para ir para lá. Já tá rodando lá. Tá? É que eu sou o responsável pela outra parte, entendeu? Eu tô querendo passar logo isso pro André e não consigo. Ah, tá. Não, a gente vai chegar lá. Preciso fazer uma perguntinha básica, foi encomendada pela minha unidade, que é passagem mais pobre da unidade. Tem um ramalzinho lá hoje, e só consigo no máximo ligar de novo de campo, talvez até que eu diga. Aí se o usuário precisa fazer uma cotação, precisa de alguma coisa em São Paulo, tem que sair ali na sala de outra pessoa que tem um ramal fora de São Paulo. E se muda esse ambiente? Não, é assim, a Central VoIP, ela substitui todas as funcionalidades de telefonia. Aí dentro dessas funcionalidades, esse caso que você falou, é que a gente chama de categoria do ramal, que é uma restrição para tipos de ligações, né? Você tem uma tabela em que você libera determinados tipos de ligação. Isso permanece igual, é similar. Inclusive as tabelas de categorias vão ser as mesmas. Que é 1 só faz ramal, a 0 não faz, só recebe, nem liga. Aí tem a tabelinha lá, né? Isso independente do tipo de central, você pode mandar uma RT para o CCUEC, né? Nesse caso, a gente solicita um ofício para restringir quem possa pedir, né? Quem possa solicitar, e aí altera tranquilamente. Eu estava entendendo até agora, e isso do Rainbow, por exemplo, se você quiser fazer uma chamada de alguém que está lá em São Paulo. Ah, não, sem problema. Inclusive, por exemplo, se você estiver no Rio de Janeiro e estiver usando o seu celular Rebo, a ligação sai local, sai daqui de dentro. Entendeu? Teoricamente, se fosse para ele, não faria isso. Não, mas ele tem essa categoria. Ele faz, não, isso é a categoria. O aparelho, o aparelho, independente do tipo de ramal, ele segue uma categoria, ele tem uma categoria estipulada para ele. Se o seu ramal tem a categoria 2, ele não faz DDD. Se você mandar uma RT lá, eles mudam para 6. Aí você pode fazer todo tipo de ligação. É a mesma lógica para o VoIP. Você tem a lista de restrição, essa lista de categorias,
que vai seguir a mesma, e aí você escolhe qual tipo de categoria que o ramal vai ter para ele permitir ou não determinada ligação. O usuário é associado ao ramal, que não faz ligação para fora, não faz DDD. Está logado no web. Não vai conseguir chamar ninguém para lá. Não, é que é separado. Usuário do Rainbow é usuário do Rainbow. Se você optar que esse ramal se torne VoIP e seja atrelado ao Rainbow, aí aquele ramal morre. Porque aí ele vai via web, né? Via web, via internet, né? Que assim, a comutação, a sinalização desse tipo de ramal é completamente diferente, né? Ele é como um varal. É uma comutação física mesmo. Você tem um fio que chega no telefone, chega na central uma placa faz uma comutação física que te liga com a outra ligação. Nesse caso do VoIP, a comutação é lógica, né? Você tem os pacotes da internet, ele remonta e muda a lógica. Cara, assim, é que tem um informatiquês junto, né? Vai ser possível, dentro do Rainbow, autenticar com a conta CISA? Em determinado momento vai. Se tem algumas interações que a gente não está fazendo no primeiro momento. Por exemplo, a gente pode integrar a nuvem de arquivo, você vai poder entrar na sua nuvem, né? A gente pode integrar com a nuvem do Google, por exemplo, ou com a nossa cloud aqui. Se você liberar para CISA, eu consigo já na minha unidade, por todo mundo para usar o Rainbow sem estar conectado ao ramal. Já põe o cara para ir familiarizando com a ferramenta. Não, isso é independente, porque você pode criar usuário lá na Open Rainbow para qualquer usuário, para qualquer ramal. E senha do e-mail, que já vai sair funcionando como free, vai estar tranquilo. O que a gente está fazendo é o seguinte, conforme a pessoa ela escolhe o softphone, a gente já cadastra e automaticamente vai um e-mail para a pessoa, que aí vai ligar ela ao Open Rainbow, e aqui no Open Rainbow você pode baixar o aplicativo. Se tiver no celular, você abaixa o app para Android ou iOS. E se você tiver no computador, você baixa o de Windows ou Linux. Tal. Linux não, Linux é só web. Para Mac. Para Mac tem um app. A gente está tentando fazer uma integração com o CIS também. Mas é viável também integrar. A gente, no primeiro momento, está só substituindo, né? Tá meio... É que é braço, aí é braçal mesmo, né? Alguém tinha perguntado alguma coisa ali? Então, na verdade, você pode criar. Só um segundinho, no caso de ramais que são compartilhados, a gente não vai mais conseguir compartilhar. Isso é um problema aqui. Na verdade, assim, os ramais que são compartilhados, que são as extensões, elas são, na verdade, o mau uso dos ramais. Porque o que acontece? Esses ramais era uma prática que a gente não permitia, né? A gente não via, né? Mas assim, é uma prática que, de certa forma, sobrecarrega as placas dos ramais, né? Porque você gera uma impedância, que você tem mais ramais conectados a uma porta só. Na verdade, sim, tem soluções para isso, mas assim, elas não são extensões mais. Se você quiser ter o mesmo ramal em 2 telefones, existe solução para isso. Mas aí você paga 2 ramais, você teria que adquirir 2 ramais. Tá? Tem soluções que a gente está vendo, por exemplo, você pode manter um ramal analógico, por exemplo, e aí tem esses telefones que são sem fio, por exemplo, que eles são replicadores, na verdade. Então eles não são extensão, então ele liga numa base e essa base replica ele. Então ele é um aparelho ativo. Então ele não sobrecarrega a central. Então nesses casos a gente aconselha esse tipo de coisa ainda enquanto houver o analógico. Tá? O Cabelinho, desculpa, tem gente. É muito complementar aqui, Cabelo, acho que vai ser melhor. Tá? Eu acho que a grande confusão aí tá no que é o número do cara, do ramal físico, o que é o usuário Rainbow, pessoal, acho que vai ter essa dificuldade de assimilar. E essa questão, por exemplo, que ela colocou, acho que não é só 2 aparelhos com o mesmo número.
São 5 pessoas que têm um único aparelho numa sala e que usam aquele mesmo aparelho para tudo. Essa associação usuário-número é que vai ser vamos lá, daqui a pouco está chegando perto da hora do almoço de vocês, a gente também não quer estender muito. Bom, primeira coisa é o seguinte, na utilização do Rainbow, não se preocupem, se eu precisar voltar aqui mais 2, mais 3, mais 4, mais 10 vezes, a gente monta um esquema, falo com o Luciano, falo com o Cabelo, falo com o Rafael e a gente até traz uma apostila digital, uma coisa e faz algo mais didático, tá? A ideia aqui era mostrar para vocês a solução Rainbow. Então, olha só, o usuário Rainbow, ele é um usuário, ele é um e-mail, mas vamos agora usar de uma associação para facilitar. Para eu ser um usuário WhatsApp, obrigatoriamente eu tenho que cadastrar meu número de celular. Se eu não tiver meu celular ou sei lá, mudei o número e tal, eu migro meu WhatsApp ou eu perco o meu WhatsApp. Vamos dizer que aqui na Unicamp, para o cara ser um usuário Rainbow Unicamp, esquece o Free, esquece o restante. Ele é um ramal Unicamp. Ele é um ramal 17147, ele é um ramal 1274. Fala um ramal analógico aí. Qualquer um. Um número aí, de vocês aí. Qualquer número aí. Ninguém sabe. Um número analógico, um número de ramal. Fala um número de ramal de uma unidade aí. 11991. Vamos supor que esse 11991 seja um ramal analógico. Ele vai ser desligado, vai ser colocado numa caixa e 11991 passa a ser um usuário da plataforma, não vou nem falar Rainbow, passa a ser um usuário web, smartphone e tablet. Estou logado nos 3 dispositivos, toca nos 3, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Só que a conta é pessoal. Eu estou logado como 119XX. Porém, a conta é pessoal. Não dá para eu compartilhar essa minha conta com ele, porque é uma solução UC. Eu faço chat, eu faço voz, tá. Mas eu tenho 4 usuários que atendem no mesmo número. Como que eu faço? Não tem problema algum. Eu crio dentro do PBX o mesmo grupo que eu criaria se não fosse usuário Rainbow. A gente chama de grupo de distribuição ou Hunting Group. Esse Hunting Group, ele vai ter um número, ele vai ser o 11207. Quando ligarem no 11207, que é da administração do HC, vai tocar no X, no Y, no Z, no W. Simultaneamente, paralelamente, ciclicamente, sequencialmente, sempre primeiro nele. Não atendeu? Deu os 4 toques, não atendeu? Vai para ele. Não atendeu? Vai para ele. Não atendeu? Vai para ele. Da mesma forma. O que Rafael quis dizer que não vai mais poder acontecer é o seguinte. Antigamente, muito antigamente, eu chegava lá para Oi, pedia um telefone analógico na minha casa e falava assim, tá, puxa aqui um telefone aqui e tal. Aí eu ia lá, descascava o fio e botava um telefone no quarto, e botava um telefone na sala, e botava 4 aparelhos na minha casa. Se a Oi soubesse, isso desde sempre, tá, gente? Não é balela. Ela podia te cobrar por ponto adicional, porque você não podia descascar o fio e puxar. Ela tinha que puxar da infraestrutura dela 4 linhas para você. A mesma coisa a gente fazia com o ramal interno. Só que lá no passado as placas elas eram analógicas. Elas utilizavam de componentes analógicos. Hoje todas as placas elas são microcontroladas. Então, se elas aumentam em muito o consumo elétrico na placa, porque para ringar um ramal, o consumo é muito grande. A amperagem para ringar um ramal é muito grande. Se você estiver descascando um fio de telefone com a boca e alguém te ligar, você morre. Se você estiver descascando e ninguém te ligar, beleza, sorte sua. Mas se você estiver com a língua e com o pé no chão e por algum acaso alguém te ligar, você vai levar uma paulada que no mínimo você vai cair de costas e vai... No mínimo. Isso se não... realmente não ocasionar algo mais grave. Então, assim, as placas de hoje em dia não suportam mais. Como ele falou, todo lugar acontece. Fazer uma vista grossa e tal. Hoje eu quero substituir meus ramais nessa nova estrutura. Eu vou tirar um ramal analógico e ele vai virar um usuário Rainbow. Mas eu queria que fosse fixo aqui. No caso de vocês não optaram pelo aparelho, porque essa não é a única solução de vocês.
Vocês vão ter os aparelhos IPs também. Ah, vou botar um IP aqui. Show, beleza. É uma recepção, uma entrada, eu preciso de um ramal fixo aqui. Não adianta eu botar Rainbow aqui que não adianta, a recepcionista não vai, não adianta. Beleza. No outro caso, você vai colocar vai ter um PC lá com a conta logada, o PC do próprio usuário, se for o caso. Acho que a maioria aqui deve ter estação de trabalho fixa. E você vai botar um headphone lá e vai fazer receber chamada no seu ramal ali e acabou. Ó, tá chamando no meu número Rainbow. Fala aí. Tá todo mundo te ouvindo, tá? Que você me ligou no Rainbow. Pode dar o recado. Após o tem que ser com o Luciano passa aqui para poder fazer o cadastro, né? Isso, exatamente. É só baixar já a utilizar, não. Tem que ter feito o processo anterior. Sim. Para depois eles baixarem a Sim, tá bom. Beleza. Show, valeu. Tchau. Esse problema não. É que assim, quem já baixar, depois quem cria o usuário, a gente não consegue atrelar o ramal. O convite é para a empresa. Se você baixar e criar mais o usuário, se ele se cadastrar como free, não tem problema, tá? Não. Se você se cadastrarem para ver, quero ver como é o Rainbow, você quando convidar ele para a empresa Unicamp, aí ele aceita o convite e você atrela ele. Ele só não pode fazer parte de uma outra empresa. Por ser empresarial, uma solução empresarial, eu faço parte da Tricorp. Aí ele me convida a fazer parte da empresa Unicamp, eu já estou num PABX, eu já tenho um número de ramal. Eu não sou um usuário free. Aí eu tenho que sair dessa empresa e fazer minha conta na empresa Unicamp. Mas free, ô Luciano, se por acaso alguém já tiver feito, quando você convidar, não tem problema. É lógico que é bom ter esse controle aí. Acho que é melhor passar a listagem, você convida, as pessoas vão receber o convite. Mas se já tiver alguém cadastrado... Então, assim, respondendo à última pergunta, a gente vai continuar tendo as mesmas funcionalidades que eu tenho no PABX. Eu vou poder ter um grupo de captura, vou poder ter um grupo de difusão, um hunting group que a gente chama, que é um grupo de busca. A diferença é que eu não vou poder ter 2, 3, 4 usuários, é custo operacional para cada unidade, eu já entendi isso, né, dentro do que a gente faz aí da implantação, mas eu não vou poder ter um usuário que era analógico que tocava em 10 lugares, pagando uma única continha, porque na verdade a gente não está falando de um ramal única exclusivamente ali para vou atender, vou fazer. A gente está agregando, na verdade a Unicamp ela está agregando funcionalidades a isso também, todas estas funcionalidades. Então todo usuário ele vai ter todas essas funcionalidades, entendeu? E aí é aquilo, um headphone e tal. Eu tenho 10 ramais analógicos, eu não tenho infra de rede, não tenho ponto de rede. Eu queria botar mais 5 ramais. Você tem 2 opções hoje. Ou você vai ter que pagar para infra local estender para mais 5 ramais analógicos, seja ramal extensão, seja um gatinho lá, ou seja um ramal único, você vai ter que pagar. Ou você vai ter que pagar localmente também para que a infraestrutura de rede atenda 5 ramais IPs. Né? Hoje, na realidade de vocês. Se por acaso nessa unidade você não tem o ponto de rede, mas você já tem sua rede de computador, como ele falou, né? Você ativou o ramal Rainbow, essa estrutura já está pronta. E só para finalizar, ele perguntou de eu poder fazer ou não uma chamada. É categoria. O usuário é um usuário, é um ramal. Vocês têm que pensar e inclusive divulgar e repassar isso como você vai ter um ramal agora, só que ele é um ramal UC. No resumo é isso, que facilita o entendimento. Mas qual vai ser meu número do ramal? O número do seu ramal vai ser 12192. O mesmo que já era. Mas se alguém quiser me ligar, 12192. Mas se eu quiser ligar para alguém,
do 11xxx. Você vai discar. Com o tempo, as pessoas vão vendo que para eu ligar para ele, eu não preciso ligar 11xxx. Eu posso buscar o nome dele e ligar. Entendeu? E elas, obviamente, essa solução, como ele falou lá no início, eu posso estar num workshop, numa conferência, lá na Espanha, lá em Portugal, como um professor Unicamp e tal, e eu vou receber ligação no meu ramal, basta que eu esteja com ele logado no meu celular. E como é uma aplicação independente, vocês viram a carinha dela, isso nem se confunde com as minhas ligações particulares. Quando ele toca, a cara, o espelho que aparece nele é diferente, é a tela do Rainbow ali. Estão me ligando lá da Unicamp. Opa! Ou estão me ligando no meu número da Unicamp, que de repente a chamada não está vindo aqui de dentro, está vindo de fora, alguém ligando para o seu ramal Unicamp. Você já até sabe ali se é uma ligação empresarial, corporativa, ou se é uma ligação pessoal, né? Se esse professor precisa entrar em contato de repente com a secretária dele aqui, Ah. só que o ramal dele só aceitava chamada. Não, ramal sempre faz. Ele vai ligar para o ramal dela. Custo de ligação para ele é zero. Perguntando na China, em Portugal. Na China depende do Trump, mas em Portugal ele vai ligar o ramal e vai falar com a secretária dele sem custo nenhum. Isso não tem custo nem para a sua unidade, nem para a Unicamp, não tem custo de ligação pública, tá? Ah, mas esse cara não fazia ligação internacional, ele não tem essa premissa. Ele continua não tendo essa premissa de fazer ligação internacional. Caso eu queira, é uma questão interna, né? Ah, habilita o usuário tal para poder fazer tal tipo de ligação, que envolve os custos aí. Mas os tipos de ligação, vamos dizer, são sempre assim, somente ramal e ligação local, que aí é Campinas, ramal, ligação local e celular, ramal, ligação local e celular local e DDD, ramal, ligação local, celular local, DDD e DDD celular, ou faz tudo, lá ramal, celular, internacional, enfim, tudo, entendeu? 0800, todo tipo de chamada a gente consegue categorizar dentro do PABX, até por uma questão de segurança, né? Existem números 4004, números que são cobrados. Uma pergunta, se o docente está lá no telefone particular dele, ele vai pegar o ramal dele, mas se ele quiser fazer uma ligação pessoal, ele vai sair pelo plano dele, ou não? Ou ele pode agir... Se ele quiser fazer uma ligação pessoal... Via... Estou entendendo que isso aí é empresarial, né? Ele só não vai clicar no aplicativo Rainbow dele. O aplicativo está sempre em segundo plano, como todos os milhões de demais aplicativos que vocês têm no celular. Ou seja, se a conta vinha alta da unidade, daquele ramal, daquele professor, ele vai ser responsabilizado. Existe uma tarifação aqui, eu acredito, né? Então, eu não sei como que é o controle de tarifação de cada unidade, mas eu acredito que exista um controle de tarifação. Se a conta vier alto, como o Rafael falou, a conta veio alto. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Teve várias ligações particulares. Tá bom, é quase impossível, já vou dizendo, porque sempre tem uma forma de, né? Ah, não, pô, eu liguei errado. É quase impossível ele ligar errado, por uma principal situação. Para eu ligar daqui, eu coloco 0 e o número que eu quero ligar. Por que a gente deixou o 0? Porque o usuário tem que entender que é a mesma coisa que ele estivesse tirando do gancho e discando 0 e o número do ramal. Eu posso tirar esse 0, mas não convém nem aqui em nenhuma outra empresa, porque ele tem que entender que ele está... Então, assim, ele está na China, mas ele quer ligar para Campinas. O ramal dele, isso é a parte mais difícil. Isso é bem difícil mesmo. Para a gente é fácil, mas para o usuário às vezes é difícil. O ramal dele é um ramal Unicamp. É um ramal que está dentro do PABX em Campinas, na Unicamp. Ele quer ligar para Campinas, ele vai discar 0 e o número de Campinas. Ele vai botar operadora, DDD, nada. Agora, ele quer ligar para São Paulo, para o Rio, qualquer lugar fora de Campinas, ele vai discar sempre com DDD, normalmente, como ele faria do ramal dele. Mas isso, com o tempo, eu posso dizer para vocês que, rapidamente, as pessoas se adaptam, como se adaptam a tudo mais aí. Antes da era de smartphone, tinha muita gente que não sabia nem ligar o PC. Posso garantir. Aí o smartphone veio... O meu pai com 77 anos lá,
posta no Face, um monte de bobeira lá, fala, enfim. Então as pessoas elas acabam rapidamente se... Deixa eu só continuar ali que ele tinha... Foi respondido já. Ah, Tá? Aí, ó, vamos desligar e só fazer uma chamada dali para vocês verem, uma chamada de vídeo, uma chamada ramal externo, número externo. É que sobrou 2 pontos ainda dessa explicação sua que não acho que pendentes. Você comentou do ramal no celular, no aparelho, o cara quer o ramal de mesa também, que é o aparelho também. Nesse caso ele vai ter 2 números, então, um para esse ramal de mesa e um número dentro do Rainbow. Então, aí é mais uma decisão, o Luciano acho que pode responder melhor. Funciona, ele pode ter o mesmo número do ramal dele. Eu uso assim, eu continuo com o meu aparelho na mesa, eu tenho a licença do softphone e também tenho o headset lá no meu PC. Funciona, tá tudo com o mesmo ramal, se ligar no meu ramal vai tocar nos 3, só que é o conjunto mais caro para o usuário. Ele vai pagar o ramal, o terminal lá, o aparelho, vamos dizer a licença assim, e o headset. Essa é a segunda parte da pergunta. O custo aí, eu sou... O que acontece? A Unicamp ela paga uma licença de ramal IP. Esse custo é repassado. Então, se a pessoa tem um ramal IP, beleza, ela repassou o custo. Mas isso aqui também, essa solução, também não é de graça para ela. Então, ela também paga uma licença de usuário corporativo Rainbow. Ela tem esse custo, ela repassa. Se o usuário for ter o ramal de mesa e o Rainbow, o custo é da unidade, é do usuário, para esse conjunto, como ele mesmo disse, mas funciona perfeitamente. O ramal de mesa dele toca em paralelo com o web, com o celular, com o que ele quiser. Pô, eu não quero ficar tocando em tudo. Não tem problema. Só fecha o aplicativo aqui, acabou. Você não vai ter mais a chamada tocando em simultâneo, você está recebendo o seu ramal ali. Você pode criar perfis de recebimento de chamada aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, computador VoIP. Isso diz que a conta dele está atrelada para receber chamada no computador VoIP. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas olha aqui, telefone de escritório, outro telefone. Só não vou entrar para não complicar mais ainda a cabeça de todo mundo. Mas você pode criar perfis de atendimento de chamada. Aonde é que a sua chamada vai tocar? Mas o jeito mais fácil, como são ramais ali, dispositivos compartilhados, é um multi-device, eu simplesmente venho aqui, ó, simples. Cliquei aqui, desconectar. Foi ali no celular, tem a mesma opção, desconectar e acabou. Fecha a aplicação e vai só receber no ramal de mesa. Se eu usar no computador e no celular, é 2 licenças ou uma só? Não, é uma única licença. Para computador, celular, tablet, web, é uma mesma licença. Aí, esse seria o softphone? Esse seria o softphone. Se eu usar nos aparelhos móveis... Esse seria o softphone, isso aí. Só para completar o custo, então daí, por exemplo, naquele exemplo que a gente falou, tem uma sala que hoje tem um único ramal, 5 pessoas atendem esse mesmo aparelho, é um único aparelho. Agora eu vou ter que ter 5 licenças, por exemplo, uma para cada pessoa, então vai multiplicar por 5 o meu custo, é isso? Só para separar, assim, essas questões de telefonia, é que a gente não utilizava na outra central por conta... Essas questões assim de direcionamento de chamada, grupos de chamada, ligar em um, tocar em vários, isso tudo já era facilidade que existia no sistema de telefonia anterior. A gente não utilizava por conta de que isso acarretava em ter uma configuração especial que era só feita pela mantenedora, a gente não tinha uma interatividade com a máquina que permitisse a gente mesmo fazer essas configurações, então todo tipo de configuração desse tipo tinha que ser remetido à empresa que mantinha a central. Então ficou meio genérica a utilização da central, mas todas essas facilidades já existiam. E agora, como a gente mesmo vai operar essa central, então a gente vai começar a utilizar essas coisas. Por exemplo, se quiser fazer um grupo de chamada, sei lá, na DAC tem um grupo que recebe ligação para matrícula. Você quer criar um grupinho que vai ficar ali, um mini call centerzinho. Então, você pode fazer isso daí. Só que assim, a questão do ramal extensão, o grande pulo do gato dele era para não ter que comprar outro ramal, né? Isso daí, infelizmente, não vai ser possível nessa central nova.
Tá? Mas a solução então seria manter os analógicos. Se você manter, eu vou fingir que não estou vendo se você fizer Mesmo que for com base, É. mesmo que for com base sem fio, que não é a gambiarra lá de você puxar. Ah, sim, isso. Porque aí a base ela é um repetidor, né? Ela tem uma energia ali, ela replica o sinal, né? Aí não sobrecarrega lá. Mas, por exemplo, se você pegar o próprio ramal, o ramal aparelho VoIP, se você liga ele no PoE e ele está muito longe do seu switch, todo mundo sabe o que é PoE aqui? É que vem energia pelo cabo da rede, tá? Porque o aparelho VoIP, ele precisa de uma energia. Ou você liga na tomada ou ele vem via a própria rede. Se ele estiver muito longe, na hora do ring, que a gente chama, que é a hora que toca, no telefone analógico, ele dá um ring, esse ring é um pico de 90 volts. Aí toca. No telefone VoIP, eu não sei a voltagem, mas também é um pico de tensão. E aí o que acontece? Se ele estiver muito longe, ele desliga, porque a impedância foi insuficiente. A mesma coisa vai acontecer com os ramais analógicos que forem extensão. Você vai criando uma impedância muito alta, ele suga muita potência e sobrecarrega ou não funciona direito, né? Na verdade, a gente também coibia esse tipo, porque em alguns lugares, a gente não conseguia localizar. E aí, você achava um problema num ramal, mas na verdade ele tinha uma extensão em outro lugar que aí interrompeu, então dificultava muito a nossa manutenção. Então a gente coibia esse tipo de funcionalidade, né? Digamos. Tá? Na FCA a gente utiliza VoIP, né? Mas a gente tem essa situação que ele falou. Tem um ramal e 2 pessoas usam. Nesse caso, eu posso optar então por um telefone desse IP fixo, que não está vinculado ao... É que na verdade assim, se trata diferente, cada aparelho é um host na sua rede. Sim. Ele é um host lá. Então cada um tem que ter o seu IP. Não tem... Isso. E aí o ramal você pode atrelar 2 hosts. Você pode criar um grupo que toque ciclicamente, assim, que toque um de cada vez, ou que toque o último que atendeu. Você pode criar um call centerzinho, você tem essas facilidades lá para poder... Isso é tudo superável, né? Você tem solução para essas coisas. Se eu tiver mais de um usuário Rainbow atendendo no mesmo telefone, o mesmo número de ramal, vai ser cobrado mais de uma licença, 2 licenças nesse caso? Isso, é porque, assim, a visão não. O intuito do C é que ele seja pessoal, né? Então, assim, se a gente tem... A gente usa o mesmo ramal, um 2200 lá do CCUE. E eu vou ter o meu usuário e você vai ter o seu usuário. O que a gente vai fazer é tipo um alias, né? Quando alguém ligar para um 2200, toca para nós dois. Ou posso configurar que ele toque uma vez para mim e uma vez para você. Isso é tudo configurado, são soluções que a gente pode apresentar. Só que cada um vai ter que ter um número de ramal também. Você não consegue associar o mesmo ramal a 2 pontas Rainbow, isso é impossível. Entendi. E com a mesma conta da direita instalação a quantos dispositivos? 5, né? O Thiago que sabe, mas acho que é 5. São Você loga em quantos dispositivos com... Com a mesma conta você tem todos os dispositivos disponíveis, o smartphone, o tablet, você pode logar... Quantos ao mesmo tempo? Você pode logar até 5 dispositivos. Você pode logar até 5, né? Mas você acaba não usando todos ao mesmo tempo. Então, eu tenho no meu desktop de casa, que às vezes eu vou para algum lugar aqui dentro da Unicamp, desktop não, meu laptop, e eu levo o meu ramal, eu tenho no celular corporativo, tenho no meu computador lá na mesa, e tenho o aparelho. Sim. Tenho toda essa mordomia porque a gente está testando, tá? Mas é tudo possível. Só fazendo uma pergunta um pouco de ordem. A questão de acompanhamento dos custos, a ferramenta tem alguma coisa para o gestor acompanhar a questão do abuso? Tá. Não, isso daí ainda não. É que assim, aqui é só o sistema de telefonia, não é a tarifação em si, né? Aí a gente está num projeto paralelo aí, que é para ver isso, que é para fazer essa auditoria da conta e o rateio da conta telefônica aqui na universidade, né?
Paralelamente a isso aqui, a gente vai fazer um edital que vai contratar uma empresa que faz auditoria da conta junto à operadora, para ver se o que a gente está pagando está condizente ao contrato. E aí, esse mesmo sistema, ele te dá umas ferramentas de BI, que aí você pode emitir relatórios para os gestores, que eles acompanhem determinado departamento, determinado ramal, e o próprio usuário também pode acompanhar a conta dele. Então, como surgiu a dúvida aqui das ligações particulares, né? Não tem como você distinguir as ligações particulares. Então, mas não é uma modalidade que não seja permitida. Por exemplo, no CCUEC, as ligações particulares a gente anota e aí faz um reembolso do valor da ligação. Nesse sistema você pode simplesmente assinar lá, ele vai te dar um valorzinho, gera até uma faturinha e você faz o depósito. Aí vai depender do acordo de cada unidade, de cada administrador ali. Em determinado momento no CCUEC era mais caro colocar alguém para ficar olhando isso do que... Porque as ligações hoje, a gente paga a ligação local, é 1 centavo, 1,5 centavo. Ligação DDD é 7 centavos. Então, a gente espera ainda baratear agora o celular. O celular está bem caro, é 28, 29 centavos. A gente vai fazer um outro contrato agora que a gente tem a possibilidade de ter tronco SIP, né? O tronco já vem voz IP. E aí a gente consegue pleitear valores menores, né? Legal. Com esse tipo de... E em relação agora à parte técnica mesmo, operacional aí do Rainbow, eu percebi que para fazer encaminhamento de chamada morre o flash, né? Você só disse isso mesmo. Tem dito flash, ele morre, Você diz que o zero... É até diferente, assim, porque na verdade você tem que dar um ok, assim, você dá o 0, disca, você não tem... Porque no sistema analógico é o que a gente chama de sinalização compelida, né? Você dá um número, ele manda um sinal, aí manda outro para você, aguardando o outro. Tá? Então, conforme você vai digitando o ramal, ele já vai enviando e sinalizando. Nesse não, nesse você digita o ramal e aí você dá ok para poder sair a ligação. Tá? Mas é também configurável isso, você pode configurar para que seja igual ao analógico, que na verdade ele simula, né? E a gente pode criar canais ou só o Unicamp que cria canais? Então, os canais são interessantes. Os canais eu acho que é só o Unicamp que pode criar, né? Não, você pode... você pode criar também. Qualquer pessoa como administrador para criação de canais. Não, é que os canais aqui, se você colocar aqui, sei lá, você pode ter canal sobre o Rainbow, tem canal sobre dieta vegana, RH, e aí você pode criar inclusive alguns corporativos para informar a galera, né? É interessante essa interação. Pessoal, eu vou fazer de lá, mas vocês vão continuar vendo na tela aqui, porque a gente jogou a saída de áudio para o sistema de som aqui do auditório. Então, só para a gente seguir aí. Se eu precisar ligar para um usuário Rainbow, e esse usuário Rainbow, eu quiser fazer uma chamada de vídeo com ele, né? Lógico que ele precisa estar logado no smartphone ou no PC, em algum dispositivo que tenha vídeo, que tenha câmera. Pegando o exemplo aí que perguntaram e que o Luciano falou, eu tenho um ramal de mesa e eu tenho um usuário Rainbow associado a esse ramal de mesa. Aquele caso lá do custo mais caro, mas é só para exemplificar. Se ele não tiver logado em lugar nenhum e alguém ligar para ele do Rainbow ou de um outro ramal, onde é que essa chamada vai tocar? No ramal dele, no ramal IP, no ramal de mesa. Obviamente que nesse momento ele não vai estar apto a receber uma chamada de vídeo, porque ele não está logado em nenhum dispositivo. A partir do momento que ele esteja logado, seja o usuário free ou seja o usuário corporativo, ele pode receber e fazer uma chamada de voz e vídeo no Rainbow. Vou ligar para a Helena que está lá na CCUEC. Vem aqui, coloca o nome dele aqui, lá em cima, ó. Meu mouse está aqui, tá, gente? Ó. Coloco o nome dele aqui em cima, acho ele, clico, abrir o contato dele. Quando eu clico aqui eu tenho áudio, vídeo, chamada para o telefone físico, que no caso do Heleno ele tem um ramal físico, tá vendo?
Então eu escolho aqui como eu vou chamar, chamada de vídeo. Opa. Beleza aí? Tô te ouvindo sim. Tá. Então aqui eu estou numa chamada, vou falar no microfone aqui, gente. Eu estou numa chamada com ele, uma chamada de vídeo, tá? Onde eu posso mudar o tipo de visualização aqui para tela cheia. Eu posso continuar fazendo a chamada de voz, vídeo e chat ao mesmo tempo com ele. Eu posso iniciar um compartilhamento de tela com ele, botar meu microfone no mudo, posso gravar essa chamada de vídeo com ele, e essa chamada de vídeo ela vai vir no final das contas para essa parte de arquivos recebidos e transferidos. Então eu vou ter uma gravação aí de vídeo com ele, áudio e vídeo, né, caso eu queira. Vou parar aqui a gravação. Ele me pergunta se eu quero usar o meu armazenamento pessoal do Rainbow ou se eu quero jogar no meu PC. Como eu estou logado via web, eu teria a opção de jogar no PC. Eu vou deixar no armazenamento Rainbow mesmo. Vamos supor que se fosse um arquivo maior, eu teria como... Já tem aqui o arquivo do meu compartilhamento Rainbow aqui aparecendo, tá? E eu posso compartilhar minha tela com ele. A única coisa aqui no compartilhamento de tela, eu vou mostrar para vocês porque é bem rápido, mas na primeira vez que eu vou compartilhar minha tela, eu preciso adicionar uma extensão do navegador, porque eu não estou usando a aplicação desktop, né? Eu estou usando a aplicação web. Então, para que eu consiga ativar o compartilhamento, eu preciso realmente instalar essa extensão. Ele já me pergunta o que eu quero compartilhar. Vou compartilhar a tela inteira. E a partir de então, ele já está vendo tudo que eu estou fazendo na minha tela aqui. Se eu quiser tutoriar, se eu quiser... demonstrar alguma coisa, tudo que eu estou fazendo aqui na minha tela, ele já está vendo e continua vendo no cantinho lá, ele continua vendo a imagem da minha câmera também, tá? Aí é uma opção de visualização dele lá, ele pode ativar, desativar, eu posso desativar minha câmera para ele aqui no canto e deixar só o compartilhamento de tela e parar o compartilhamento de tela. Também é bem fácil fazer uma colaboração, compartilhamento de tela é bem fácil aqui no Rainbow, é clicar e o compartilhamento já começa, tá? No espaço interativo, eu também consigo trabalhar com o chat e compartilhamento de tela, dependendo da minha permissão como usuário da aplicação Rainbow. Deixa eu voltar aqui. Tá, então assim, ó, uma chamada de vídeo, voz, vídeo, interação, chat. E aí eu posso gravar, aparece lá que ele está digitando, aparece lá a sinalização que eu mandei, que ele recebeu e que a mensagem foi lida. Tá? Posso apagar a mensagem aqui, posso excluir essa mensagem aqui. A mensagem é excluída para os usuários, beleza? Eu vou parar aqui o compartilhamento e a gente vai fazer uma chamada telefônica aqui. Valeu, Helena, obrigado, tá? Valeu, falou. Valeu, tchau. Olha o compartilhamento aqui. Agora eu quero fazer uma ligação. Estou indo mais para a parte prática.